Olá! O Dois Pontos de hoje tem um pouco de literatura e um pouco de audiovisual. Nossa conversa hoje é com o escritor Manuel Ricardo de Lima e o videomaker Alexandre Veras. O poeta Manuel Ricardo de Lima é também crítico literário, ensaísta e professor de literatura portuguesa na Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2000, Manuel Ricardo lançou seus dois primeiros livros, Embrulho e Falas Inacabadas. Este último em colaboração com a artista plástica Hélida Tessler. Em 2003, Manuel Ricardo lançou As Mãos, que, segundo a crítica especializada, pode ser lido como poesia ou prosa. Como crítico literário, Manuel Ricardo tem escrito com frequência na imprensa, inclusive na coluna publicada no jornal Diário do Nordeste. Também integra o comitê editorial das revistas Inimigo, Rumor e Ficções. Nosso outro convidado, Alexandre Veras, trabalha com vídeo desde 1989. É um dos fundadores e diretor da Casa de Cultura Alpendre, onde desenvolve atividades de coordenação e curadoria de mostras, seminários, cursos, dentre outros. Desde o ano de 2000, Alexandre vem desenvolvendo trabalhos que unem vídeo e dança. Dentre eles, Ana Rosa Linda, Aquário, São Pedro e Partida. Também dirigiu os documentários Vilas Volantes, Máscara ou Pertença e Cidade Anônima. Para você, esta conversa bem afiada sobre as artes com Manuel Ricardo de Lima e Alexandre Veras. Alexandre, como é que era trabalhar com vídeo em 1989, antes dos DVDs, das filmadoras portáteis? Eu acho que talvez a mudança mais radical tenha sido, até um certo ponto, né, nos anos 80, acho que o que dificultava muito era a questão da edição, né? Os equipamentos de edição eram muito caros, né? E o que levava assim, a gente a ter um certo limite no trabalho com a edição, assim, na parte de tratamento da imagem, de construção, de incorporar a edição como uma possibilidade da construção fílmica mesmo, né? Você acaba se restringindo a meio copiar de vídeo para vídeo, enfim, principalmente na produção independente, né? Que era assim, nessa produção sem grana. E aí a gente acabava trabalhando muito de vídeo para vídeo, né? Você editava, botava uma fita num videocassete e copiava para o outro. E isso era feito de uma forma muito, vamos dizer, crua, né? Assim, a gente não tinha muito como voltar, repensar o corte, pensar essa estrutura do vídeo, né? E o senhor acabava perdendo um pouquinho da qualidade também, não é isso? Eu não associo a questão da qualidade à questão técnica, né? Assim, eu acho que o que acontecia era que você tinha que acabar trabalhando com um determinado tipo de vídeo. Acho que limitava as possibilidades de pesquisa, né? Eu não acho que a questão da qualidade, rebater a qualidade na questão técnica, você acaba caindo numa armadilha, porque você acha que quanto mais técnica você tiver, mais qualidade você vai ter. Eu me refiro mais ao de qualidade de imagem mesmo, quer dizer, com essas técnicas rudimentares, né, de passar de vídeo para vídeo, né, acaba se perdendo um pouquinho, não é mesmo? Você perde sinal, né? Eu não acho que qualidade é uma boa, porque a não ser que a gente jogue qualidade para fora da coisa da construção, acho uma armadilha, né? Eu prefiro não cair nessa armadilha no sentido assim eu não gosto de pensar qualidade atrelada à questão técnica. Vou dizer que você vai ter uma imagem que tem vamos dizer, uma taxa de informação, tem mais precisão na reprodução de cores, mais precisão na reprodução do sinal. Necessariamente, para o vídeo que eu trabalho, não requer, né, por boa parte do tempo, boa parte dos vídeos que se faz, por exemplo, no campo do vídeo arte, do vídeo experimental, essa questão da reprodução de um sinal técnico de qualidade, broadcast, não se coloca, porque você acaba trabalhando com a limitação que o sinal te dá, né? Aquele dado do sinal, ele não é um a menos, não faz falta. Você sai, posso trabalhar com isso aqui? Com esse equipamento, vou trabalhar com a câmera de celular, vou trabalhar com a câmera VHS, eu vou produzir algo que caiba nesse sinal, né? Se eu ficar produzindo aquilo, delirando um outro equipamento, aquilo vai me parecer como uma falta, como um a menos de qualidade. Mas se eu parto dos aspectos, dos dados do próprio equipamento, eu vou produzir algo que tem consistência com aquela ferramenta, né? Então eu estou trabalhando, não colocando a ferramenta como uma falta, né? Estou colocando a ferramenta como que ela pode me permitir O cara não escreve melhor porque escreve num computador com uma caneta caríssima. Né? No fim das contas, não faz tanta diferença. Eu acho que faz, mas não é questão da qualidade. Eu acho que mudou muito a forma de tratamento da imagem, as possibilidades que você tem de construção. Mas eu não colocaria isso, assim, minha única restrição aí é pensar isso pelo critério da qualidade.
Se você for me perguntar, por exemplo, o que muda do ponto de vista da linguagem ou do ponto de vista do tratamento, aí acho que tem um mundo a ser explorado, né? Mas não uma questão valorativa, de que é melhor ou pior, vamos dizer, como qualidade. Você tem os vídeos dos pioneiros da videoarte que não tinham nem edição, que eram feitas com vídeo de rolo aberto, como, por exemplo, o trabalho da Letícia Parente, Paulo Reckenhoff, Sônia Andrade, falando dos brasileiros, né? São vídeos que até hoje têm uma capacidade de deslocamento e de tensão com a questão do audiovisual, que muitos trabalhos que são feitos com equipamento mais sofisticado não conseguem, porque banalizam a imagem, porque não tem um discurso, porque não tem uma proposta, mesmo de problematização, de estranhamento com isso aí. Então, eu acho que quando a gente vê esses vídeos hoje, a gente vê, por exemplo, uma obra como a da Letícia Parente, né? São 8, 10, 12 vídeos, que até hoje, se você passa, eles provocam ainda eles têm algo ali que está vivo, que está pulsante, né? E não é a qualidade técnica. É uma qualidade de pensamento, tem pensamento ali, né? Tem qualidade estética. Senhor Manuel Ricardo, o senhor disse em uma entrevista a Maria João Cantinho que veio de uma família sem leitores e de fazedores de silêncio. Sendo assim, como então o senhor se aproximou da literatura? Hoje eu acho que a aproximação com qualquer forma de pensamento não tem a ver com biografia, né? Porque não tem a ver com o sentido de origem, mas tem a ver talvez com um princípio de corte, com o sentido de origem. Mas se você quiser uma aproximação não da literatura, mas da leitura, tem a ver com as histórias em quadrinhos, né? Quando eu falei isso para Maria João Cantinho, é porque, como era uma entrevista para uma revista portuguesa, e aí você precisava criar um contexto, né? Porque eram para pessoas que não conhecem seu trabalho, aí eu criei uma linha de biografia para um certo lugar. Mas, de fato, assim, quando eu falei Fazedores de Silêncio, é porque era uma família que não tinha livros em casa, era só isso, assim, né? Então, se conversava muito pouco sobre isso que eu trabalho, isso não era uma paisagem comum perto de mim. Mas eu comprei muita revista em quadrinho quando era criança. Meu pai me levava para a banca de revista, ele comprava jornal, e eu comprava história em quadrinhos. Então, assim, até hoje eu sou um colecionador de história em quadrinhos, um leitor de super-heróis, e gosto. Estou fazendo um trabalho agora a partir dos super-heróis, né? São poemas em que eu faço leituras críticas de alguns poetas, a partir da identidade secreta de alguns super-heróis. Então, quem me apresentou boa parte dos super-heróis que eu conheço foi o Manuel. Então, assim, eu tenho um vetor mesmo do meu pensamento, assim. Nós ainda transportamos banana e alecrim em carroceria de caminhão, Matt. E isto você precisa saber. Este lugar onde moramos não é Hell's Kitchen, mas parece bem pior. De alguma maneira, tanto faz. Não há como tomar um copo de refresco ou um pouco de ar. Horácio Dídimo vive numa cobertura quebrada, perto da curva, longe das coisas, de tudo. É uma preferência. É que as tartarugas não sabem dizer adeus e, de repente, as folhas verdes e as árvores tranquilas. Anotado no seu primeiro caderno russo, dá para ler Nikitonie Zinayet Gidie Vitchirá. Ninguém sabe onde está o ontem. Alguém sabe? E Kudá Idiot Vremia. Para onde vai o tempo? Alguém sabe? Este pequeno século não insiste, não é suficiência. Penitência de pó e cinza. Um cego leva outro pelo pé, até o buraco. Horácio Dídimo vive num território de luta, como você. Acredita que é um passarinho, que pode voar, que é um homem sem medo. Não há resposta. A queda é aqui, e isto foi por você, Matt. E eu nunca me aproximei da literatura, penso eu, né? Eu acho que me aproximei de uma forma de pensamento. Hoje eu tenho mais clareza disso, assim. Eu me aproximei de uma forma de expressão que me ajudava a pensar certas coisas que sempre me interessou. E um deslocamento geográfico me ajudou, encontrei algumas pessoas. O Alexandre, por exemplo, é meu amigo de quando eu tinha 15, 16 anos, enfim. Então isso me ajudou, essa proximidade com algumas pessoas que também pensavam outras coisas, me ajudou na minha forma de expressão, que não é a literatura. A literatura é só um lugar, talvez, disciplinar, onde eu trabalho, que eu dou aula, eu sou professor, né? E publico livros, e aí as pessoas acham que o fato de publicar livros transforma você em um fazedor de literatura, enfim. Mas eu estou muito mais interessado em formas de expressão, né? Que passam por uma escassez de expressão também, né? Então, estou muito mais interessado nisso. Então, não me interessa o poema,
Me interessa por onde o poema pode ir, né? Pelo cinema, pela dança, pelas artes visuais. Óbvio que eu não dou conta disso tudo, nem quero, né? Mas me interessa a literatura como uma forma de expressão que atravessa, né, outras questões. E aí a minha literatura ela não é só livresca, do livro para o livro, né, da tradição da literatura, mas é de uma tradição do pensamento, né, que corta esse próprio pensamento, enfim. Eu tento fazer uma literatura que ela é sempre estranha para mim, inclusive como literatura. Ainda mais assim, né? Sou filho do século XX, do final do século XX, quase do século XXI, então a literatura já estava num outro lugar, né? Que não era mais a condição livresca, né? Da palavrinha impressa no papel, mas a literatura já estava com vários outros suportes, se desdobrando para vários outros lugares, enfim, né? O livro continua sendo suporte porque eu acho o livro ainda a forma mais sofisticada de qualquer produção de pensamento. Apesar dessas mídias novas que têm surgindo, o senhor ainda acha que o livro é a forma mais sofisticada, por quê? Eu acho como objeto, né? Eu acho um objeto sofisticadíssimo, assim, sabe? De manuseio, de criação de vertigem, sabe? Porque o livro passou a ser um objeto estranho. Muito por isso, assim. O livro, ele é um objeto estranho no mundo, né? Ele não tem sentido de existência no mundo agora. Então isso transforma o livro num objeto de confronto. A cena de leitura ela é subversiva, né? Não é uma cena comum. Se você andar durante 10 quadras, 15 quadras, 25 quadras, numa grande avenida de Fortaleza, você não vai se deparar com leitores. Então essa cena de leitura ela é subversiva. Então quer dizer, o livro passa a ser um objeto de confronto, né? de um certo prisma, né, da vida. Mas nem por isso um objeto passível de extinção frente a outras... Isso aí eu nem discuto, né? Que essa coisa, que o livro vai acabar, porque o cinema vai tomar o lugar do livro, porque o livro... Isso eu nem discuto, né? Eu nem discuto porque mesmo o e-book, né, ele ainda procede numa representação virtual do formato sofisticado que é o livro de Gutenberg. Se você pensar, por exemplo, em termos de interface mesmo, de manuseio, né? A grande dificuldade que você tem hoje, por exemplo, essa coisa da leitura, é de você ter uma portabilidade, uma coisa que seja agradável, tatilmente, de você ler, né? A questão da tela ainda é uma coisa difícil de ler na tela, assim, você cansa a vista. A gente está tendo um problema grande com essa coisa da luminosidade, da miopia. Eu estava vendo um texto no dia super interessante sobre a perda do horizonte, né? Essa coisa do jogo, da tela, do game, que as pessoas cada vez mais olham muito para perto e está se perdendo esse olhar para longe. Isso está dando uma série de distúrbios ópticos mesmo, que não só da ordem da miopia, mas como uma coisa que você não consegue mais ter essa ideia de um horizonte amplo, né? O horizonte começa a ficar aqui, né? Isso é uma coisa realmente curiosa, assim, com essas interfaces todas. E o livro, acho que ele tem uma flexibilidade, né? Você não precisa de bateria, né? Já é não linear, você abre na página que quer, enfim, tem uma portabilidade, um manuseio, né? Cheiro. Eu acho que... Ele é tátil, ele tem cheiro, ele é um corpo, de fato, é um organismo, né, que se transforma. Há 3 homens debaixo de uma árvore, mais 2 do outro lado, debaixo da marquise azul. Isto parece uma série de armadilhas redondas, organizadas e sem ponta, como deve ser o inferno. Um deles se chama Christophe Tarcot. Viramos o olho para a prateleira e uma patemote soca a nossa testa. É o modo que encontramos de voltar a Marseille, ler um poema provençal e não morrer agora. Isto ainda tem um cheiro antigo, mas eles nunca sabem ouvir poemas. Isto não sangra, isto não é a pura verdade. Isto é monstruoso, isto não é muito. Perto de ir embora, Christophe Tarcot lia apenas as primeiras linhas e avisava em voz baixa que anacronisme é quando se diz bom dia, vem sentar aqui com a gente. Tarcot repetia sem parar. Minha agitação dura muito tempo, ou posso lhe dizer que escrevo, não posso? A série de armadilhas redondas alarga o coração. Isto não é um desenho de Moebius. Conheço bem. Ninguém segue a ponte, não deve haver engano. A conversa entre o poeta Manuel Ricardo de Lima e o videomaker Alexandre Veras continua no próximo bloco. Continue conosco, voltamos já!
Estamos na Casa de Cultura Alpendre, onde somos recebidos por dois de seus fundadores, Manuel Ricardo de Lima e Alexandre Veras. Agora vamos falar um pouquinho da Casa de Cultura Alpendre, né? Que tipos de trabalhos são realizados aqui nessa casa enorme? Eu acho que, falando um pouco do Alpendre, acho que o Alpendre, é muito difícil falar disso, assim, principalmente numa coisa curta, porque tem muitos momentos, né? Tem esse momento inicial, que foi o momento em que se juntou esses oito amigos e pensaram esse espaço, né? Que tinha uma coisa talvez assim, de briga, de marcação de um espaço na cidade para uma mudança de como se pensava a arte, como se pensava essa relação com o contemporâneo, essa relação com a tradição, essa coisa de ter que ter um discurso de identidade. Enfim, a gente estava querendo muito poder constituir um espaço onde a gente pudesse ficar mais solto, mais tranquilo, para estar pensando sem ter que estar pagando tributo a essas discussões dentro dessa ótica da identidade. Podemos chamar esse momento de momento juvenil, né? Um momento muito, vamos dizer, mais guerreiro, eu acho, assim, mais militante, né? Que era uma coisa, a cena contemporânea de Fortaleza era uma cena muito esgarçada, muito difícil, quase não existia, né? Tem muita coisa que surge nesse momento, né? Tem a Bienal de Dança, estava acabando o Dragão do Mar, surge o Centro Cultural, várias coisas que estavam, o Simpósio de Filosofia, que foi uma coisa legal também em termos de pensamento. No começo de 2000, eu acho que começou a se instituir uma cena em Fortaleza, que acho que de uma certa forma permite o que a gente que dá um pouco, criou condições de possibilidade, criou possíveis, né? Que não é só o Alpendre, na verdade, acho que é um conjunto de coisas, né? Onde o Alpendre se insere, né? E que hoje em dia permite com que a gente se posicione em Fortaleza de uma forma mais tranquila em relação a essa produção contemporânea. E aí o Alpendre passou por esse momento que tinha muito forte a questão da literatura, das artes plásticas e da dança. Depois ele teve uma coisa muito forte com formação, né? Formação na área de vídeo, com jovens que vinham ou de escola pública ou que vinham de periferia, e que a gente tinha um recorte assim, muito singular em relação a essa formação, que era pensar ela não como um viés... não era o vídeo atrelado à comunicação, vamos dizer assim, mas era o vídeo pensado como arte, como uma dimensão de expressão, no cruzamento, na tensão com a arte contemporânea, com as artes visuais. Depois teve uma coisa muito forte com a parte de... uma época que a gente teve muita exposição, né? Agora, por exemplo, tem uma presença imensa da dança. Aqui, nesse espaço que a gente está, hoje em dia, ensaiam 5 companhias de dança, né? E aí a Bienal de Dança está aqui. Então é difícil falar do Alpendre, assim, tipo... O que faz? Acho que a cada momento ele se faz a partir das pessoas que estão meio articuladas com esse projeto. Tá? Não tem um projeto assim, claro. Acho que tem uma ideia, uma forma de trabalhar junto, uma coisa não institucional, não tão formal e cruzada, assim. Acho que muito baseada no afeto, na afetividade, no gostar de estar junto, sabe? Manuel Ricardo, fale-nos um pouco sobre o seu trabalho literário em conjunto com a artista visual Elida Tessler. O trabalho com a Elida é um trabalho absolutamente pontual, né? E que talvez, de uma outra forma, se desdobrou para uma afetividade, para uma amizade muito intensa. A Elida teve aqui a convite do Eduardo Frota para fazer uma exposição no Alpendre em março de 2000, mas ela, antes de vir até o Alpendre, ela esteve na cidade e nós tínhamos um projeto ainda que acontecia num outro lugar, eu e Carlos Augusto Lima, que é um poeta, amigo daqui, também fez parte aqui da casa, do Alpendre. E a Elida participou e nessa fala da Elida eu me encantei muito com o trabalho dela. Que era um trabalho específico também da Elida, mas que se desdobra por todo o trabalho da Elida como conceito, que é um trabalho chamado Falas Inacabadas. A partir daí eu escrevi um poema que conversava com esse trabalho da Elida, e nós resolvemos fazer um livro que de fato é uma costura, é um livro costurado porque de fato é uma costura entre esses dois trabalhos. Para que nem o trabalho dela virasse legenda do meu, nem o meu legenda do dela. A partir daí, uma série de trabalhos se desenvolveram sem a gente combinar mais nada, né? Eu escrevi uma novela e publiquei essa novela em 2003, e a partir dessa novela a Elida fez um outro trabalho que se chama Mais Perto Não Se Fica Quem Não Se Conhece as Mãos, e que ela levou esse trabalho para alguns lugares, e mostrou esse trabalho em alguns lugares, no Paraná, no Rio, em São Paulo, enfim, né? E vez ou outra a gente se esbarra pensando coisas juntos e fazendo coisas juntos, mas sem combinar, né? Então, quer dizer, criamos um afeto de temperatura e de pensamento, né? E que tem a ver. Mas aí também não é assim, um trabalho literário com o trabalho da Elida Tessler. É um trabalho. Eu armei, ali junto com o trabalho da Elida, eu armei uma linha de tensão, uma conversa de fato. Por isso que a gente transformou num livro,
né? Porque quando eu mandei o poema para ela, ela me ligou perguntando, e agora o que nós fazemos com isso? E eu acho que a pergunta começa aí. O trabalho se forma exatamente a partir dessa pergunta da Hélia. E agora, o que nós fazemos com isso? Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre vídeo e dança. O que diferencia o vídeo da videodança? Como é a linguagem de um e como é a linguagem de outro? Eu acho assim, talvez acho que para mim foi terapêutico. O primeiro texto que eu fiz sobre videodança, né? Ele tentava pensar a partir um pouco de uma questão que eu acho que é quase como se fosse um leitmotiv, assim, um ritornelo que sempre volta quando você vai falar da cor do videodança, né? Que é assim, o que é que distingue o videodança de um registro de dança? Né? Talvez mais do que de um vídeo, né? Porque o videodança é um tipo de vídeo, né? Mas o que é que... Onde é que eu estou filmando uma dança? Né? Alguém está dançando, eu estou filmando, né? Em que momento, qual é o limiar em que alguém está dançando e eu estou filmando e eu chamo isso de videodança? Ou em que alguém está dançando, eu estou filmando e eu estou só registrando essa dança, né? E aí, toda vez que a gente está falando, está em curso, está produzindo, isso é uma questão que volta sempre nas curadorias. Pô, mas isso aqui não é um videodança, isso aqui é um espetáculo filmado. Quer dizer, e isso é uma discussão que embaça muito o campo do videodança. Hoje em dia, como é que eu trabalho videodança? Eu não trabalho videodança como gênero, né? Isso é uma coisa que eu tenho batido muito, assim. O videodança, para mim, é um campo de pesquisa, né? Então, você tem o vídeo, tem a dança, né? São como se fossem duas serpentes aqui. E elas estão produzindo. O que eu acho que é legal é que quando você nomeia, vamos dizer, duas pontas, você está criando um intervalo, né? Uma diferença, um campo entre duas coisas, né? Esse intervalo aqui é o lugar onde eu ajo, né? Aqui eu estou fazendo videodança. Isso para mim vai desde esse limite em que alguém está dançando e eu estou filmando, eu estou pensando no videodança. Aí não me resiste dança. Quem está preocupado com isso é quem vai ter que selecionar o vídeo para festival. Quando eu estou pesquisando videodança, para mim é tão importante estar filmando uma dança, né? E aí está pensando como é que meu corpo reage a essa dança, como é que, a partir dessa filmagem, qual o efeito que aquele corpo dança, que dança no espaço físico, vamos dizer, presencial, né? Que tem um certo efeito sobre o espectador, que tipo de efeito, como é que é a tradução desse efeito num outro suporte como o do vídeo. Então, para mim, se é dança filmada, se é um espetáculo que foi filmado, isso para mim não é a questão mais interessante, a diferença entre registro, né, de dança e a videodança. Para mim interessa assim, como é que eu posso criar esse espaçamento aqui, o que eu boto dentro desse meio, tá entendendo? Como é que eu crio esse vazio aqui entre os dois, mas sem fechar, porque quando eu digo assim, o videodança é um gênero, aí eu vou ter as regras para julgar o gênero, vou dizer, isso aqui é um bom videodança, isso não é um bom videodança. Né? Eu crio um regime de filiação, assim, né? Não, isso aqui está mais perto da ideia de videodança. É super platônico, na verdade, né? Isso aqui está mais longe, isso aqui é um bom filho, porque está mais perto, isso aqui é um mau filho, porque está longe. Isso não me interessa. Não me interessa nem na filosofia e nem no videodança. Mas me interessa, por exemplo, assim, de pensar que quando eu penso uma cena em vídeo, né? O meu olho para o corpo no espaço é totalmente diferente pela atenção que eu fiquei em relação a essa corporeidade que passa pela dança, né? A forma como a dança pensa o espaço me fez pensar o cinema de uma forma diferente, né? E é isso que eu busco, assim, eu busco como é que a dança faz problema para mim, né? Enquanto uma pessoa que trabalha com vídeo, né? E como é que eu respondo a isso, assim, que tipo de problema novo eu invento, assim, é a minha relação com a câmera, com o meu corpo, né? É a relação com a borda do quadro, é a relação com a qualidade, como é que eu traduzo qualidade de movimento em textura de imagem. Então, assim, o que eu estou preocupado, o que eu estou investigando, na verdade, como é que essas duas coisas, vamos dizer assim, se dão descargas uma na outra, tá entendendo? E não tentando fechar as duas, não, aproximei, fechei e agora é videodança, né? Para mim dá uma sensação de uma coisa que era para fazer assim, vai fazendo assim, tá entendendo? Manuel, como deve ser feita uma boa crítica literária? Porque você disse certa vez que é impossível fazer a crítica com olhos limpos. Então, como é que é isso? Eu vou fazer uso de algumas coisas que o Alexandre falou agora. No momento em que eu disse acerca da crítica que não se lê nada com olhos limpos, olhos livres, a ideia era mais ou menos essa, porque o teu olho está sempre impregnado de uma certa experiência e de uma certa biblioteca que você acumulou intimamente, né? E você pauta a sua perspectiva de leitura a partir dessa biblioteca acumulada, e essa biblioteca acumulada não tem a ver com o objeto físico do livro, mas é uma biblioteca íntima de pensamento e
circunvolução do próprio corpo, o que tem a ver talvez com a dança, né? É como seu corpo se coloca no mundo politicamente, essa é a biblioteca íntima. Isso me desvincula de um certo padrão da crítica literária, e por isso eu parei de escrever para os jornais em Fortaleza, porque sempre me cobraram uma postura de crítica que tinha a ver com uma leitura geográfica, territorializada, marcada, de mapear uma produção. Isso nunca me interessou, né? Eu sempre pensei o lugar da crítica também como a construção de uma vertigem. Eu estava muito mais interessado em construir um procedimento ficcional crítico do que, de fato, ler o trabalho de alguém, né? Mas, a partir do trabalho de alguém, poder armar uma questão que não estava só no trabalho de alguém, mas que podia dialogar, inclusive, com as coisas que me interessavam para o meu trabalho. Então, assim, esse tipo de crítica me interessa. Esse é um procedimento que tem muito mais a ver, talvez, com uma questão da filosofia, com algumas questões que colocam o corpo em embate com esses impasses, né? Daí a questão da impureza do olhar, que tem a ver com a impureza do corpo, que tem a ver com a impureza do objeto, e que tem a ver com, se você quiser pensar, com a impureza do gênero. Não me interessa pensar a literatura, ou a crítica literária, ou o poema, ou a novela, ou o romance, como pureza de gênero. Isso nunca me interessou, né? Ainda mais porque eu estou vinculado a uma tradição de biblioteca íntima, né, que tem a ver não só com os livros que li, que acumulei, mas tem a ver com como eu coloco meu corpo no mundo, né? Então, que tem a ver com um outro desdobramento, um outro confronto, que não é esse apenas, né, por onde a tradição da literatura, né, como as belas letras, se coloca. Você entende? Assim, eu estou muito mais interessado numa outra coisa. Vou te dar um exemplo. Hoje, o meu trabalho, tanto de poema quanto de narrativa, não passa mais por tentar compreender ou fazer alguma construção em torno do verso ou em torno da frase, como a gente conhece através de uma gramática formal. Você entende? Eu estou muito mais interessado numa linha como continuidade, como ruptura, como corte, como corpo, como organismo descontrolado, né? E aí isso tem a ver com um elemento do poema, que é o enjambement, que é aquele elemento que transforma o poema numa espiral, né, até o limite dele, você entende? Então, assim, eu estou muito mais interessado nessas questões. É por isso que eu não me sinto uma pessoa que trabalha com poema, ou que trabalha com romance, ou com a novela, ou com a crítica literária, você entende? Eu não me sinto trabalhando com gênero. Eu não tenho nenhuma especificidade de pureza com esse elemento. O que me interessa muito mais na questão do pensamento, e que passa, sim, pelo que ainda chamamos de literatura, me interessa a figura do ouriço, né, que para usar uma imagem de um filósofo que eu gosto muito, que é o Derrida, me interessa essa imagem do ouriço, que é aquilo que rola em nossa direção, mas que nos fere por onde tentarmos tocar nele. Então, o poema, diz Derrida, que o poema é aquilo que abre uma ferida na gente. Então, me interessa a composição dessa ferida. Você pode até dar um tiro na cabeça a qualquer momento. Um poema suicídio. Bum! Para dentro. Este mesmo ali é o outro, um que não tenha sentido nem nada. Não vale a pena nem a raiva, nem estrebuchar, nem nada. Agora escute ISN, acordado no meio da noite. Ele sufoca, ele morre, ele é rápido demais. Você consegue ouvir? Leningrado e Marienhof, Zinaida e Isadora são nomes esgotados. Como é também ISN, você consegue ouvir? E estamos todos muito cansados disso tudo. Nenhum deles move a quantidade desta hora, nem eu, nem você. Mas um ruído pode me contar que não demora o lembrete do quarto claro e aberto de ISN. Você consegue ouvir? Está rasurado. Uma dançarina americana é muito pouco. Andar despenteada é quase nada. Amar um campo ou um corpo é extenso. Mas é como amar capim. Mas é como quem tenta dizer alguma coisa com ternura. Parece que a vida ou morrer ainda é zero. A conversa está boa, mas ficamos por aqui. Mande suas críticas ou sugestões para o nosso endereço eletrônico @unifor.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!